Fala pessoal, iniciando mais um fechamento de mercado, hoje dia 20 de junho, mais uma sexta-feira, e vamos aí para as atualizações do dia. Lembrando que caso não seja inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo e gostando do conteúdo, considere deixar o seu like porque ajuda bastante o meu trabalho desse lado, beleza? Dito isso, pessoal, partindo direto para o gráfico, até porque foi um dia aí mais de realização, Ibovespa hoje cai aí 1,14, tá? Faltam alguns minutos para o fechamento do pregão, mas não deve alterar muita coisa. Ibovespa segue lateral em topo, tá, pessoal? Sendo suporte na região dos 132 e resistência na faixa dos 140, tá? Então ele está aqui preso nesse range. Como eu já disse para vocês, possibilidade de continuar a correção, até correção mais para baixo na região dos 129, 125 seria uma correção normal dentro de toda essa alta, tá? Então não tem muito o que fazer. A maioria das ações, eu já venho comentando com vocês há um mês, que eu entendo estar esticado, pelo menos no meu ponto de vista, e que eu já não estava vendo mais boas possibilidades para compra. Já vendo ali alguns ativos rompendo topo e no gráfico diário falhando, então o gráfico semanal tem aquela linda alta de 6, 7 semanas consecutivas, que teve bastante papel que fez isso, e agora inicia não, mas já fica nesse processo um pouco mais lateral, já sobe se arrastando, aí rompe os primeiros fundos aqui, olha, e falha, enfim, movimento um pouco mais de realização. Então, acreditando que o Bovespa ainda pode fazer a correção um pouco mais para baixo, e a gente olha o cenário do dólar, tá? Hoje o dólar fecha não, mas 0,76 de alta até o momento, um engolfo de alta. É claro que falta volume nesse candle, porém hoje é um dia aí pós-feriado, onde não houve pregão na quinta-feira, tá? Então é normal que no dia seguinte o volume caia drasticamente, ok? Principalmente no dólar, que já estava um volume ridículo. Mas ele chega numa região que é uma região onde tem mais demanda compradora, né? Toda essa zona aqui, apesar dele ter perdido esse suporte aqui em cima, assim como eu já comentei com vocês, a tendência permanece de baixa, a expectativa maior é que suba, porém, entretanto e todavia, considerando o cenário do Ibovespa que eu já venho comentando com vocês há um tempo, apesar do Ibovespa ainda estar lateral e não ter feito a correção que eu venho falando, um movimento um pouco mais lateral. E se o Ibovespa fizer uma correção mais ampla para baixo, olhando o cenário aí das ações que hoje, alguns ativos em específico deram uma realizada um pouco mais forte, e a gente de fato der uma desacelerada mais para baixo, então geralmente dólar é bolsa para baixo, dólar para cima, ou bolsa para baixo e dólar para cima. Não é uma verdade absoluta, mas é isso que acontece na maioria das vezes. E a gente olha, né, os vendedores não conseguindo dar aquela sequência na movimentação para baixo, e possibilidade, né, do dólar voltar a negociar acima dos 5.640, tá? Já ia partir para as ações. Vamos dar uma olhada rápido lá fora. O S&P feio, tá, pessoal? Mas caindo só 0,26, mas graficamente ficando aí bem esquisito, porque fica nessa região de resistência anteriormente, não consegue dar sequência no movimento, volume começa a cair, e ainda mais agora com um sentimento negativo lá fora, falando em questão geopolítica, a expectativa é que o mercado fique um pouco mais travado ou até caia um pouco mais, né? Vamos ver, esse final de semana aí deve prometer. O índice da Nasdaq, mesma situação, segue lateral lá em topo, sem muita força, né? DXY querendo fazer uma correção um pouco mais para cima, mas ainda dentro de uma tendência de baixa. Petróleo segue apontando para cima, próximo ponto que deve revisitar é a região dos 85 dólares. Minério de ferro segue para baixo, né? Tendência de baixa agora. Perdeu essa congestão para baixo, próxima região de fundo é os 88. Dow Jones segue totalmente lateral, não tem nada para falar. O ouro, quem sabe formando um fundo ascendente aqui para dar mais uma lapada para cima, tendência de alta. A resistência nessa região dos 3.500, 3.470. Prata corrigindo também, né? Tudo isso aqui agora uma região compradora em qualquer correção. O alvo é os 40 dólares. Cripto começa a reagir um pouco mais negativo agora, pouco, tá?
por volta das 15h30 ali, que entrou um pouco mais de volatilidade para baixo, estava bem contido próximo do 0 a 0, agora tem Bitcoin caindo 1,26, suporte aí principal agora é a região dos 100 mil dólares, perdendo 100 mil dólares, abre espaço para buscar outras zonas que já temos demarcadas de suporte aqui para baixo, que é 96 mil dólares, depois um pouco mais abaixo 93. Ethereum, caso venha perder fundo dos 2.300, abre espaço para buscar 1.700, tudo que não pode é perder lá embaixo de 1.300. Se perder 1.300 fica bem feio o Ethereum, tá? E aí as altcoins todas corrigindo, tá? MakerDAO, Aave, enfim. Vamos dar uma olhada rápida em Ondo. Quero deixar um vídeo mais rápido para vocês, até porque hoje não tem muito o que falar, tá? Link, o SDT também mais fraca, zona de suporte lá embaixo nos 10,35 agora. Voltando para a nossa bolsa, tá, pessoal? As duas melhores performances do dia, em sequência das duas piores performances, e depois a análise a pedido de vocês. E lembrando que caso queiram ver análise de alguma ação em específico, só deixar aqui nos comentários que eu sempre trago análise para o dia seguinte, ok? Então temos REC V3, ainda continua chamando a atenção, né? Hoje mais uma alta de 2,57, não vejo mais compra no papel, tá? Tem que deixar romper e se estabilizar acima de 16,51 ou fazer uma correção um pouco mais para baixo. Comprar aqui na cara de toda essa resistência não faz sentido, tá? Aí o papel acima de 16,50 começa a mirar a possibilidade dos 19,88, tá? Mas por enquanto eu não vejo nada, mas é um ativo que começa a chamar atenção para deixar no radar. TIM 3 segue subindo totalmente em linha reta, né? A gente coloca aqui o gráfico semanal, o papel sobe em linha reta basicamente 3 meses consecutivos de alta, né? Não abre espaço nem para correção. Não vejo compra ainda, tá? Não vejo compra. Não vejo compra, infelizmente. Nem venda, né? Fico de fora. Quem está posicionado, quem tem, mantém. Não tem nenhum motivo para sair do papel. Cosan, hoje o destaque de queda caiu 8%, tá? 8,38%. Veio só buscar liquidez de fato aqui, né? Olha, não deu sequência, deixou topos arredondados. Eu comentei com vocês que aqui tem muita pressão de venda, olha. Tá vendo? Essas 3 barras direto em linha de queda aqui, olha, para baixo. 3 pancadas. Tudo isso aqui é uma região de oferta. Então, a primeira vez que ele veio retestar, não aguentou, deixa topo aqui mais baixo e volta para perder esse fundo. Tá? A expectativa é que volte lá testar essa região de suporte do 6,45. Também não vejo compra e não vejo venda dentro do papel, tá? Vamos 3, que chegou a dar uma puxada interessante e hoje devolve quase tudo, né? Cai aí 7,5, olha. Então, mantendo ainda o padrão maior congestionado, né? Chegou da comprinha aqui, foi para romper topo, não aguentou. Até chegou a furar, mas não aguentou e hoje entra bastante pressão vendedora, fraqueza dos compradores, né? Olha, entrou bastante volume na venda, tá? Não vejo mais nada para fazer no papel, a última tentativa foi aqui embaixo. Sim, H3 eu zerei no 0 a 0 hoje, tá? Olha lá, rejeitou também, entrou realização na bolsa, coloquei, né? Zerei aí no 0 a 0, chegou, tá dando 3,5%, 4%, depois devolveu tudo, olha. Também demonstrando fraqueza, região aqui de resistência, acaba de romper, sentimento da bolsa aí dando uma enfraquecida, então também decidi colocar no bolso, tá? Mas agora também não vejo nada, deixa corrigir, enfim, não tem muito o que fazer aqui nessa região de topo agora, tá? CEMIG 4 para médio prazo, não vejo nada, tá? Papel corrigiu, tá lateral em topo, regiões que eu fico de olho para médio prazo só lá perto dos 9,50, 9,40, tá? Que seria inclusive zona de suporte desse canal de alta de médio prazo do papel, ok? Por enquanto não vejo nada, mas o papel segue com continuidade, com tendência de alta, né? Só não vejo entrada para médio prazo nessa região. CEMIG 3 ainda não vejo nada, tá? Mas é um papel que vale a atenção. O papel tem essa região de fundo aqui que ele está segurando bem. Ainda dentro dessa última alta aqui, olha, mas não tem nada muito interessante nesse momento, tá? O papel tem que se mexer, fazer alguma movimentação aqui assim para cima, depois na correção procurar por alguma validação de compra para tentar carregar isso para cima, ou se perder o fundo aqui, tentar algo para baixo nas correções,
mas no momento não tem nada para fazer, tá? No momento não tem nada para fazer. E para fechar a Cogna também não preciso dizer, né? Para médio prazo não tem nada para fazer aí. Eu não vou comprar aqui na cara dessa resistência depois do papel ter feito uma alta de 200%, tá? Então, de maneira alguma eu vejo compra para médio prazo nessas regiões. Para pensar em algo para médio prazo, cara, agora tá longe, tá? Pelo menos eu não vejo nada interessante no momento. Não vejo nada interessante. Quem sabe lá na região de 1,70, se segurar nessa região, bem interessante, porque o papel sobe em linha reta, não deixa nenhuma zona de suporte forte aqui no meio. Então, em caso de uma correção, do mesmo jeito que ele subiu forte, ele corrige forte. Mas ainda assim seria dentro de uma tendência primária de alta. Beleza? Não, assim, pessoal, não tem muito o que fazer. É o que eu já venho tratando com vocês há algum tempo. É ter calma, paciência, é não ficar clicando, é não entregar o seu lucro, né? É não entregar o seu lucro que você fez na parte da forte movimentação de alta do Ibovespa. Esse é o ponto principal do que ficar clicando. Uma das estratégias que eu estou trazendo para vocês é aquela questão de entendendo que é contra-tendência, os ativos que estão esticados no gráfico semanal, esticado no gráfico diário, dando sinal de esgotamento, né? Essa realização um pouco mais forte, você jogando para o intraday ali de 60 minutos, 15 minutos, você consegue pegar algumas operações de contra-tendência para tentar descer uma parte dessa correção com alguns ativos. Mas como eu disse, principalmente para quem tem um pouco mais de experiência para fazer isso, tá? Porque é um pouco mais complexo. E atenção, porque querendo ou não é trade de contra-tendência. Logo, a maior expectativa é que o trade de contra-tendência ele dê errado, porque você está contra o movimento. Não importa que está esticado, que eu acho que está esticado, e todos os contextos utilizados para analisar. O fato é que, por ser um trade de contra-tendência, automaticamente a maior chance é dele dar errado. Ponto. Então, para procurar essas vendas no intraday, tem que ser algo muito bem encaixado, né, que demonstre de fato ali uma característica de possibilidade dessa correção. Beleza? O que eu vou trazendo para vocês aqui, o que eu achar interessante durante aí os nossos vídeos. Ok? Fico por aqui. Bom final de semana para todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Lembrando que final de semana, no caso amanhã, sábado, dia 21/6, sai o nosso vídeo do Radar de Swing Trade, onde aí de fato eu faço ali as análises mais detalhadas e trago aí o que tem de destaque para nós acompanharmos durante a semana. Beleza? Um abração, pessoal, e até mais.